pelas quebradas da direita, Jutinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 158. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e seja bem-vinda, família Portaluppi, ao Mengão, ao mais querido. Família. Salve, salve, nação. Aqui é Marcos Oliveira. Preocupadíssimo com o nosso presente, com o nosso futuro. Óbvio que vamos torcer, mas eu tenho minhas dúvidas se a gente terá dias felizes pela frente. Dias, meses, porque eu não acredito que chegue a um ano, mas posso estar enganado. Eita! Salve, galerinha. Aqui quem fala é André Luiz Ribeiro, e sou jornalista também, e radialista. E em relação aí à pauta de hoje, a gente vai levantar aí em tese em si a situação do Renato Gaúcho, que entrou de maneira preocupante. Não sei como é que vai sair, como é que vai ser esse desfecho. E também iremos falar aí sobre a demissão do Rogério Ceni aí e todos os bastidores aí do podcast de hoje. Saudações rubro-negras, meus caros ouvintes. Aqui quem fala é Thiago Marques, ex-Uber. Ex-Uber agora, hein? Ex-Uber, atual repórter. E a minha frase de abertura e futuro infarto, né? É o primeiro caso de ex-Uber registrado oficialmente ou não? Deve ser. Você foi demitido de madrugada também, ô Thiago? Não, foi numa sexta-feira de manhã. Ou foi, vocês fizeram acordo? Essa pergunta é muito boa. Depois eu esclareço aqui pro pessoal, deixar essa dúvida lá para segurar a audiência. Fique aí, fique no final, vocês saberão. Então, vai lá. E a minha frase é o seguinte: obrigado, Rogério Ceni, pelo título ano passado, e por favor, Renato Gaúcho, traga mais esse ano porque tá foda. Bom, meus amigos, no programa de hoje iremos falar sobre o fim da era Rogério Ceni no Flamengo, né? Com uma era, assim, não vou chamar de vitoriosa, mas que ganhou título. Mas também não vou chamar de extremamente ruim, porque ganhou título, né? Então fica no meio termo, né? E também vamos falar sobre a vida depois de cavar, de muito dizer que se sonhava e que dizer que era o sonho da vida dele. Renato Gaúcho, enfim, depois de muitos anos, né? Aquele programa de cavadas, que vai sair agora de madrugada, porque tá atrasado, que a gente fez na semana passada, a gente falou, né? Uma delas foi o Renato Gaúcho, que toda vez ia ser novo técnico do Flamengo e nunca acontecia. Mas agora, depois de toda essa confusão com a diretoria da Rogério Ceni, que também já não tinha clima nenhum no Flamengo mais para praticar futebol, saiu, e agora a família Portaluppi finalmente, né? Chegou ao Mengão, trazendo aí toda a bagagem do Renato Gaúcho, toda a história do Renato Gaúcho, e vamos falar sobre isso e muito mais. E todo o excesso de bagagem do Renato Gaúcho. Exatamente. Bom, meus amigos, Renato Gaúcho já é técnico do Flamengo, né? Desse tempo pra cá, o nosso podcast não sai imediatamente no ar, mas no YouTube fica. Porém, ele, depois todo mundo já sabe que toda a confusão dos áudios vazados e das confusões internas, altas confusões e muitas aventuras dentro da diretoria do Flamengo, que a gente já comentou há pouco aqui, antes da gravação do podcast, né? E aí, agora, chegou, enfim, Renato Gaúcho. Rogério Ceni saiu, vamos dizer assim, pelas portas dos fundos, né? Fugindo de madrugada, praticamente, né? A Marcelinha lembrou bem que ele não tinha casa, então a única forma de demitir ele é onde ele estava, que era no ninho. Então, desculpa, Marcela, mas eu não posso concordar com a sua afirmação aí, não, tá? Qual foi o técnico do Flamengo que saiu pela porta da frente? Jorge Jesus.
Jesus, porque Jesus, né? Jesus, ele foi... Né? Não, ele também saiu pela porta dos fundos. Mas porque ele quis dessa vez, não foi chutado. Então, mas ele quis. A porta da frente, quando entrando aí nesse gancho aí, se cada um for escolher um técnico, e vai sempre ser relativismo, cada um vai ver de um jeito, eu acho que o Dorival foi pelas portas dos fundos, foi pela porta da frente. Bem lembrado. Ele encerrou o contrato, acabou. Acho que tinha sido o Oswaldo de Oliveira, não foi? Que saiu. Acho que o Cristóvão Borges ele entrou. Aí teve aquela briga com o Oswaldo, e aí no finalzinho acabou, já ia mudar a gestão tecnicamente. Fez um bom trabalho. Lembrei de um também que o Muricy não saiu de ambulância. É porque na minha cabeça, quando eu fiz a pergunta, sair pela frente significa fez um grande trabalho, conquistou títulos e foi embora. Com altivez. Mas em time brasileiro isso não acontece, não é só no Flamengo. Eu sei, mas é só porque a questão do Jorge Jesus, para mim, ela é muito grave. A maneira como ele saiu, eu vou te dizer, se o Flamengo fosse meu, ele poderia voltar a passeio, nunca a trabalho. Porque para mim foi inadmissível a forma como ele se comportou com o Flamengo e a maneira como ele saiu. Desculpa, eu me distraí, você falou qual dos técnicos? O JJ. Ah, JJ? JJ. Para mim, o que ele fez não é correto. E fiquei perplexo porque não esperava isso dele. Olha, eu acho que ninguém esperava, até porque ele tinha acabado de renovar, né? Depois de uma novela de péssimo gosto mexicano. Mas só para contradizer um pouco, né? Na verdade, para discordar um pouco de você, eu acho que na situação do Jorge Jesus ali dá para compreender um pouco, né? O porquê que ele saiu. Porque ele já tinha renovado, não fazia sentido algo extraordinário. Agora a questão meu ponto eu até posso concordar com você, se atitude ou não, tudo bem. Mas o meu ponto, eu sempre toco nisso, e a gente tocou nisso antes de estar ao vivo, foi o quê? Quando a gente faz isso com os outros, não é problema. Mas quando os outros fazem com a gente, aí isso não é com você, em relação à torcida, porque eu sei que a torcida acha dessa forma. Quando a gente vai lá e tira um jogador de outro time, pagando dinheiro, toma multa aqui, paga multa, toma aqui 1 milhão por mês, aí é legal. Quando o Rafinha sai, quando o Coelho sai... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês simples. Vocês acham que o Rogério Ceni está sendo desonesto ou agiu de maneira equivocada em não aceitar que a sua rescisão fosse parcelada? Que eu não consigo entender essa lógica. Que ontem achincalharam com ele porque ele não aceitou a rescisão parcelada pela justificativa de que ano passado, depois do jogo contra o Ceará, ele chegou a pensar em sair, e aí o Braz disse que pulava do avião sem paraquedas com ele, o Flamengo segurou. Então, por causa disso, ele teria que aceitar a rescisão parcelada. Onde está o nexo entre uma coisa e a outra? Nenhuma. Qual a opinião de vocês? Você acha que ele está errado? Ou ele simplesmente... Não. Tá... Em qual caso você está citando isso? Estou dizendo dele não ter aceito que a rescisão dele fosse parcelada em 6 vezes. O Renato? Não, o Rogério. Sim, na demissão. Ali... Sim. Mas, cara, pela sacanagem que foi, ele tá certo. O cara já foi chutado de uma pior forma, ainda vai sair. Não, pega tudo. Assim, embora aquele negócio, é a opção de pagamento. Quem aceitaria a sua rescisão ser parcelada em 6 vezes de maneira cândida, plácida, sem problema nenhum? Ninguém. Ninguém. Então, tá certinho. Direito dele. Direito dele. Às vezes, cara, eu me pergunto se a Terra virou um triângulo, porque o errado virou certo.
É aquela coisa do amadorismo do futebol brasileiro, né? Da questão Sim. de tudo ser levado o sentimento é sempre maior Sim. do que o que está no contrato. Sim. E acho que esta diretoria do Flamengo vem arrotando desde o primeiro dia e vendendo um peixe de que ela é extremamente profissional, mas a gente vê na prática que não é verdade. E eu acho que isso incomoda a muitas pessoas. Porque você tem uma expectativa de que o Flamengo, de fato, foi para outro patamar, e você vê que na prática não. Isso é verdade. Né? E outra coisa que eu acho que corrobora isso é que uma coisa que a gente não pode reclamar, a gente pode reclamar do Rogério, a gente pode reclamar dele, cobrar resultado, cobrar a forma que o time vinha jogando, que realmente não estava agradando a torcida, pelo menos não eu, entendeu? Só que o que acontece com o Rogério? A forma com que ele foi demitido, o cara bater na sua porta de madrugada para te informar que você não tiveram nem a hombridade, eu chamo isso até de hombridade. Concordo com a palavra. Amanhecer, de esperar o horário comercial para chamar o cara para conversar e dizer, olha, não vai mais dar para continuar com você. Tal, mas Thiago, se tivesse esperado, ele tivesse ficado sabendo por uma informação vazada, e aí? Será que teria sido hombridade também? O clube não teve a competência, porque assim, não é querendo defender nada não, mas é só analisando alguns pontos. Por exemplo, a reunião não começou de madrugada, a reunião se prolongou até de madrugada. Sim. E aí chegou o momento, o Rogério Ceni está fora dos planos. A hora foi, que horas são agora? 2 horas? O Rogério Ceni está acordado? Claro que ele estava acordado. Sabia que tudo que ele ia estar acontecendo. Ele sabia que estava tendo uma reunião. Chegou o Rogério Ceni. Beleza, valeu. Amanhã, Mauricinho vai lá, dirigir a garotada lá. É nóis. Eu tô falando, não tô defendendo, só tô dizendo que. Entendeu? Mas aí vamos pensar o seguinte: a reunião era nós 4 aqui. Ponto. E a gente. Eu entendo esse ponto. Que a reunião durou até 2 horas da manhã. Entendo. E eu entendo a questão de que poderia ter vazado, mas, cara, uma semana antes dessa reunião, já tinha saído na imprensa que Rogério Ceni estava demitido e Renato Gaúcho já estava contratado. Não, pois é, pra mim isso... Pois é, isso pra mim valida mais ainda. Porque vazou antes na internet, vazou. Então, pra mim, mesmo que vazasse na internet, de manhã cedo, antes do horário do expediente, já estariam lá para conversar com o Rogério Ceni. Seria a atitude mais certa, correta. A atitude correta era: acabou 2 da manhã, vamos para casa, amanhã 8 horas da manhã tá todo mundo aqui, vamos falar com o Rogério. E duas situações aí. Duas situações aí. Vamos supor que nós quatro estivéssemos na reunião. A gente tomou a decisão. Se vazar, foi um dos 4 que abriu o bico. Então tá errado. Um vazou e foi demitido. Demitido. Sim, mas eu tô dizendo. Então, se vazasse, um dos 4 abriu a boca. Então, tem uma falha grave de segurança aqui. Mas o que mais tem nos postes mas se você camisa, realmente... eu não consigo entender como se vaza tanta foto, imagem de camisa, de uniforme novo, que é incrível, cara. É incrível, os caras conseguem fazer segredo de estádio, mas uma camisa vaza todo o responsável pela bodega não está interessado em descobrir quem é o X9. Porque é só querer que você descobre. Não existe crime perfeito. Então, e outra. Tomou a decisão, conversava com o Rogério. Rogério, às 9 horas da manhã, a gente vai anunciar no Twitter. Não geraria tanta comoção como gerou o negócio sair 2h46 da madrugada. Entendeu? O problema é que o Braz tem um dedo nervoso. O Flamengo já contratou de madrugada também, já anunciou. Não sei se. Eu não vou lembrar aqui quem foi o jogador, cara, mas eu lembro da fato de ficar de madrugada. Eu queria tratar madrugada dessa história, esperando o anúncio de alguém ali, eu não lembro quem foi. Eu queria tratar desse comentário da Marcela, que ela diz que o Joel saiu pela porta da frente em 2008. Né? Isso. De novo, quando eu digo porta da frente, eu estou me referindo a um trabalho muito bem feito, que ganhou títulos e a pessoa saiu. O Joel não saiu no final do contrato dele.
Ele larga o Flamengo na mão no meio de uma Libertadores. Aquela festa para o Papai Joel. Em nenhum momento o Joel Santana, enquanto técnico, disse: alô, vocês estão malucos de fazer isso num jogo de Libertadores? Porque a gente fez a festa, só nos esquecemos de avisar ao time do México que havia uma festa. Não combinamos a festa com o time do México. Fizeram a festa esquecendo de avisar para o convidado que era uma festa. Maiores vergonhas que eu já vi o Flamengo fazer. Então, assim, eu discordo da Marcela. O Joel não saiu pela porta da frente coisíssima alguma, porque mesmo no seu último dia, no seu último ato, o Joel, mais uma vez, provou que, para mim, e essa figura folclórica só existe no Brasil, que eu não vejo isso na Europa, em que aqui no Brasil você tem técnico de futebol e o técnico boleiro. O cara que é boleiro normalmente não entende muito futebol, mas é um cara que fala a língua do jogador, que leva os caras na maciota e que vai empurrando, mas ninguém reconhece o cara como um baita estrategista, como um cara muito fera, né? Então, e o Joel sempre foi da categoria boleiro. Eu nunca apreciei nenhum trabalho do Joel Santana no Flamengo. Nunca. Porque para mim o Joel não representa em nada o que significa o DNA do Flamengo. Eu não esqueço que o Toró era tido como referência na cabeça do Joel. E eu tive que aturar Toró por muito tempo goela abaixo. Então, eu não consigo concordar, não. Então, só para esclarecer que o sair pela frente é: ganhou o título, fez o excelente trabalho, acabou o contrato. Aí sim. Aí assim, isso é uma pergunta, uma dúvida. Vocês que são jornalistas, eu não sou jornalista. Eu também Thiago, não sou jornalista. Você também não, Marcos? Não sou jornalista. Ah, sim. Mas você já é um cara vivido, né? Conhece de futebol. O Thiagão, que é o nosso repórter ex-Uber, e o André também aí, profissional. Assim, vocês conseguem lembrar de técnicos no futebol brasileiro que encerraram o seu ciclo no clube apenas pelo fim de contrato? Ó, acabou meu ciclo, não dá mais, chegou o fim do contrato, né? Chegou o fim do contrato. O contrato é 2 anos, chegou 2 anos, acabou 3 anos. Se for, eu acho que o Muricy no São Paulo, sim. Eu acho que o Muricy saiu no São Paulo no final de contrato. Não se sabe se o último título do brasileiro ele saiu pela porta da frente. O que a gente não está levando em consideração é a seguinte coisa. A lei da reciprocidade. Por quê? Quando o Rogério saiu do Fortaleza, quando ele soube, o Flamengo ele vai sempre pagar. E às vezes o caráter do Flamengo é tão... caráter não do clube, mas o caráter de alguns dirigentes, representantes, faz de que você mesmo pague. Já que vocês são assim, né? Vocês são bagunçados. Nós vamos bagunçar. Na hora que a gente for embora, eu já sei qual é o esquema. Por quê? Quando o Rogério... O Flamengo... deixa eu lembrar que antes do Rogério era o Domi. A situação do Domi estava insustentável. A mesma coisa praticamente, né? Se desenhava da mesma forma. O Rogério... Foi tipo 24 horas depois, não foi? Foi um negócio desses também, não sou ruim de memória. Aí no Benja, o Benja tava assistindo em casa, já chegou e falou: olha, conversas, fonte, a fonte que ninguém dá, né? Quem diz a fonte. Olha, vou ter uma fonte minha quente, próxima ao Rogério Ceni, que ele tá interessado em ouvir. O Rogério, é que eu falo, o Rogério teria condições de fazer contraproposta? Não. Parece que o Flamengo estava com o perigo na mão. Então o Rogério já estava no Fortaleza, deixou os jogadores, vamos dizer, na mão e saiu. Pela segunda vez, né? Fortaleza bem lembrado. Bem lembrado. Se vocês forem vendo como é que o Flamengo lida com as pessoas, a gente vai sempre receber. E aí quiseram pegar essa comparação e atrelar a um cara que ninguém está comentando aqui. Eu não acho isso antiético. O Rueda, em 2017. Que também saiu pela porta dos fundos.
Os fundos. Mas a própria estrutura, ela é condicionada a isso. Por exemplo, o JJ era contrariado muito pela própria gestão. Só que o que ele estava respaldado? Pela torcida, que ninguém era louco. Não. O JJ ele era um cara estratégico. Inteligente até demais ao ter ciência. Porque se ele fica, ele fez igual o Tite fez em 2012, meteu o pé. O Tite continua sendo um rei aqui no Brasil. Não saiu por baixo, tem o Mundial nas costas, o JJ só deixou a desejar, foi ali no final da Libertadores, do Mundial, mas ele foi inteligente, ele saiu por cima. Quem vai dizer o contrário? E se ele for mais inteligente ainda, ele nunca volta aqui no Flamengo. Porque pra nunca manchar. Pra não manchar a história, né? Pra não estragar aquilo. Jorge Jesus, se ele nunca mais pisar no Brasil, vier só pra passar férias, é a melhor coisa que ele faz pra carreira dele. Se ele só for no Maracanã, pra a torcida gritar. Por isso que eu disse a vocês. Eu acho que é igual fosse meu, ele pode vir a passeio, nunca profissionalmente. Mas isso é igual quando a gente está conhecendo pessoas, quando vocês estão se relacionando com o outro. Cria-se uma condição de que você não pode estar conversando comigo, está conversando com outras pessoas também. Então o emissor e o destinatário ele fica ali em conflito. Tem gente que conversa com 1, com 2, com 3, 4 técnicos e deixa em aberto. Estamos ouvindo propostas. Tem clube que já quer ficar em conversinha fechada. Outra coisa, quando o Rogério chegou no Flamengo, qual é o status do Rogério no Flamengo? Quando ele chegou, pegamos o melhor treinador do Brasil. O treinador que fez o que fez com o elenco treinador em atividade. Isso, exatamente. E corroborado pela mídia. Mais discurso da diretoria do que realmente o fato. Pra mim, era corroborado pela mídia também. Todos concordavam que o Rogério Ceni é o melhor treinador de atividade, porque o que ele fazia com o elenco que ele tinha, 200 milhões, não tinha 200 milhões na mão, não era esse o discurso? Sim. Não era o discurso do próprio Renato Gaúcho? Tinha ido agora ele vai ter que agora, Renato Gaúcho, né? 200 milhões. Eu sempre brinquei. Toda vez que o Flamengo perdia, eu falava assim, com 200 milhões, no Twitter. Eu ia lá no Twitter e falava, com 200 milhões, qualquer treinador brasileiro consegue fazer esse time jogar. E ontem ele disse que obrigação é uma palavra muito forte. Não se pode falar obrigação. É um fanfarrão, né? Ele tem o direito de voltar atrás. Então admite. Mas admite. Diz assim, olha, eu falei e hoje estou mais maduro, raciocinei. O Lisca, a Marcela tá certa. O Lisca, a gente esqueceu, o Lisca doido. Tirando a situação lá que queriam matar, acho que era, até nessa matéria, os familiares dele que estavam com problema lá, ele foi pro Sul, não me engano. O Lisca doido pulou fora. Mas ele soube entrar e soube sair. Todo trabalho é difícil a gente. Um exemplo, não sei, Zidane. Zidane, eu acho que ele saiu pela porta das frentes. Na primeira vez. Mas também com... Calma aí. Na primeira vez. Na primeira Zidane, vez, mas na segunda. Na segunda já não foi. Já não foi, mas na primeira foi. E não sei se vocês ficaram sabendo hoje do áudio vazado de 2006. Em que esse negócio de áudio vazado. Em que o glorioso Florentino Pérez, que nunca calçou uma chuteira e nunca fez um gol pelo Real Madrid, desanca falando trocentos do Raul e do Cacilhas, dizendo que eles são 2 cânceres na história do Real Madrid, 2 vagabundos, não valem nada, nunca jogaram porcaria nenhuma. Isso, olha só, o áudio vazou 15 anos depois. Mas ele tá querendo entrar. É que nem pega Twitter antigo, né? Pra ficar cancelando as pessoas. Exatamente. Então, olha só que gol em 2009. Se pegar meu Twitter, se for pegar meu primeiro Twitter, eu vou ser preso. Na primeira vez que o Zidane saiu do Real Madrid, eu até posso dizer que ele ainda tinha 1 ano de contrato, tinha. Mas se tem uma coisa que o Zidane não é burro. Ali, ele pulou fora do vagão na hora mais correta.
e se equivocou redondamente quando voltou para o mesmo vagão 8 meses depois. Ali o Zidane perdeu a razão. Foi que nem o Carille no Corinthians. Isso. O Carille no Corinthians saiu mas com... aí, eu tenho uma questão aí sobre o Zidane mesmo. Vou falar com a minha imensa... Tem o Corinthians, tem o Carille. Vou falar com a minha imensa falta de informação. Não acompanho o futebol internacional. Diga lá. Mas o pouco que eu vejo, pelo pouco que eu vejo, eu acho que o Zidane ele é técnico pelo que ele foi como jogador e não pelo que ele é técnico. É o que eu acho, é o que eu vejo. Ele começou assim, Thiago. Ele começou assim, Thiago. Mas, ao longo do tempo, ele foi evoluindo. E assim, não é fácil, meu irmão, você treinar o Real Madrid. E você ter sucesso com o Real Madrid. E o cara repetiu o negócio 3 vezes. Então, assim, isso não cai do céu. Isso não é um raio. O cara tem que ter talento, entendeu? Até para convencer os caras de que, eu quero que a gente faça isso. E os caras vão lá e fazem. Porque o vestiário do Real Madrid, quantas vezes bancou o Zidane? Se o Zidane perder o próximo jogo, ele tá fora. Os caras iam lá e ganhavam o jogo. E ninguém queria que ele saísse. É que ele sentiu que por trás o Florentino Pérez está ferrando com ele. E aí o Zidane falou, bom, agora eu vou me embora. E tanto que o Zidane fez uma carta aberta reclamando da maneira como foi tratado pelo Real Madrid. Este presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, ele maltratou todos os ídolos do Real Madrid. Fez isso com Hierro, Raul, Casillas, Zidane, e vai fazer com o próximo, porque esse cara é assim. E o regulamento do Real Madrid praticamente faz com que o Florentino Pérez seja quase que o único sempre que pode se candidatar, porque para você ser presidente do Real Madrid, você tem que ter uma fortuna gigantesca. Isso é uma das condições para você ser presidente do Real Madrid. Poucas pessoas na Espanha têm a fortuna do Florentino. E não necessariamente quem tem quer ser presidente do Real Madrid. Entendeu? Então, mas... um dia o Flamengo chega lá, né? Um dia a gente vai ter esse problema de rico. Para ser presidente do Flamengo tem que ter uma fortuna tal. Assim, o caso do... O chato disso tudo é que o que vale mais? Você ser só competitivo, você ser competitivo a longo prazo. Tipo, quando o Bandeira de Melo, ele deixou, em 2012, ele deixou claro, gente, é o seguinte, vamos ficar um tempo sem ganhar título. Não, prometo isso, né? E foi um sofrimento absurdo. Teve aquela migalha da Copa do Brasil. Sim. 2 bate na trave, Sul-Americana, foi entediante. Mas também não precisava contratar tão mal, né? Você não tinha dinheiro, não precisava contratar tão mal. Então, assim, ele não entendia patavinas desse negócio chamado futebol. E se eu não entendo e tenho o poder, eu tenho a obrigação de chamar alguém que é muito melhor do que eu e que entenda do assunto. Ele achou que com o Rodrigo Caetano a coisa ia andar, né? E o Rodrigo Caetano, quando chegou precedido de um currículo extenso. Mas no Flamengo foi uma tragédia. As escolhas que ele fez e os negócios que ele fez. Haja vista que nós demos uma placa comemorando 100 jogos para Vitinho. Eu não me canso de falar sobre esse já me lembro de momentos piores. Que foi a placa. Então, teve 100 jogos de Márcio Araújo. Sim. Já tivemos piores, o problema é isso. Mas aí eu ia fazer uma provocação a vocês. Se o Rogério tivesse conquistado os 3 títulos que conquistou e jogando o futebol que estava jogando antes do Jorge Jesus, qual lugar que o Rogério teria na história? Se ele o que falar novamente? Se ele conquistasse os 3 títulos, tudo que ele fez, a maneira como estava jogando, ganhar Brasileirão, Supercopa e o tricampeonato. Se ele tivesse feito isso antes do Jorge Jesus, qual lugar que o Rogério teria na história? Até que não na história nada. Mas é que seria. Eu acho que mas ele seria execrado, odiado.
Te perguntar, entendeu? Quem era o técnico em 2013? Quando Copa do Brasil 2013? Olha, aquilo ali foi uma patifaria do senhor Mano Menezes, que abandona a gente depois de um jogo que a gente faz 2-0 contra o Atlético Paranaense. Ele resolve sair do Flamengo dizendo que ninguém me entende aqui, a minha concepção de futebol é diferente, a gente tomou de 4-2, o Jaime assume, eu achei em 2013 que a gente ia parar na segunda divisão depois daquela, e o Jaime bate campeão com o time. Ali naquele ano eu achei que a gente ia, porque o Flamengo estava entregue, assim, à sua própria sorte, quando o Mano faz aquilo com a gente. Mas, de novo, quando que Mano Menezes fez um time que jogava pra frente? Nunca. E por que foi chamado para ser técnico do Flamengo? Porque é simples, cara. Mas não tem planejamento. Então o Flamengo merece, cara. O Flamengo merece. O Flamengo merece. E já era o Bandeira. Então... Mas eu não vou mentir, não. O título de 2013, pra mim, da Copa do Brasil, por mais que a Copa do Brasil não tenha essa relevância toda, foi tão gostoso. Só Ô, Thiago, não tem relevância, Thiago? Foi. Eu acho que tem muita relevância. Não tem. Eu acho que não tem. Pelo amor de Deus, tem, claro que tem. Aquele time, você se lembra do gol que o Amaral fez lá em Curitiba? Aquele pombo sem asa que ele mandou na gaveta? Que não é bom ganhar. Eu tô falando que o título em si, ganhamos a Copa do Brasil esse ano, batendo o titulozão, não é. E eu não me conformo até hoje que o Flamengo tenha deixado o Elias embora naquele momento. Hein, Thiago, para qualquer clube, se você não ganhar o brasileiro, a Copa do Brasil, não é tipo assim, prêmio de consolação. É os dois títulos a ser brigados. Brasileiro e Copa do Brasil. A Copa do Brasil paga muito mais do que o Brasileirão. Muito mais do que mas hoje em dia, naquela época não pagava tanto, não. Naquela época, 2013, ainda, os times da Libertadores ainda não jogavam. Isso. Deixa eu só pra gente entrar mais no assunto Renato Gaúcho, porque a gente falou muito de jogador boleiro, a gente falou muito de técnicos que jogam mais, né, com status do que comumente com futebol. Renato Gaúcho, galerinha, chegou. Agora é a hashtag oficial. Chegou e ele chegou de uma forma meio, né, contestável, né? A forma eu acho que não foi da mais agradável, né? Todo mundo concorda com isso. Isso talvez possa prejudicar o desempenho dele, ou por o Rogério Ceni ter saído com um futebol tão abaixo do que se esperava, do mínimo, né? Que se esperava, não é porque ele saiu com péssimos, ou não ganhou nada, não. Porque ele fala assim, olha, ele tinha um time que não entregava o que se esperava, né? O mínimo futebol. Não estava jogando bem. Então, Renato Gaúcho agora, com 200 milhões de mãos, não é 200 milhões, mas né? A frase que fica é 200 milhões. Não é só pelos 20 centavos, agora é por 200 milhões. Ele chega. Nós temos uma perspectiva dos jogadores que não estavam jogando, né? Que perdemos vários jogadores para as seleções, voltarem. Ainda não sabemos em relação, pelo menos hoje, não sabemos em relação a contratações. Mas sabemos que o Renato estava parado, esperando só o Flamengo chamar ele. E olha, agora? Matheus, eu já vou só discordar de uma coisa. Eu não acho que ele estava esperando o Flamengo. Ele estava parado na dele. Eu acho que ele, pela imagem que ele mostrava, ele só estava aguardando uma oportunidade. Não era em si esperando o Rogério Ceni cair. Lembrando que ele recusou Santos e recusou Corinthians. E ainda mais por isso que eu digo que ele estava esperando o Flamengo. Porque ele recusou o Corinthians. Seria burrice ele ir pro Corinthians. O Santos, talvez, não burrice, mas o Corinthians seria burrice completa. O Renato Gaúcho quer ganhar título também. O Santos hoje, da maneira como tá, com os problemas que tem, aquilo é uma ratoeira também. Mas eu admiro o Santos, porque mesmo com aos trancos e barrancos, o Santos sempre chega em alguma coisa. Ou sempre tá no G4, chegou na final da Libertadores, cara. O Santos chegou na final da Libertadores, apesar que a Libertadores no ano passado não é critério nenhum, mas o Santos chegou. A Libertadores do ano passado realmente tinha que ser chamada de outra coisa, cara, porque aquilo não foi uma Libertadores. Copa, sei lá, Copa continental dos times da América do Sul, sei lá, qualquer merda. Mas eu queria trazer a seguinte reflexão sobre o Renato.
Nós queremos um time que jogue pro ataque sempre, certo? Não importa se é em casa, não importa se é fora, não importa contra quem. O Flamengo tem que ir para dentro. Legal. A gente quer um time que mantenha aquela marcação, pressão alta no campo do adversário. A gente já viu algum time do Renato marcar alto, pressão no campo do adversário? Vocês se lembram de algum time do Renato que tenha feito isso? Não, eu também não me lembro. Pelo menos recente, né? Os antigos eu não tenho nem lembrança disso. Não, mas assim, você imagina, cara, marcação, pressão alta na década de 2000 no Brasil, ninguém nem sonhava, nem almejava, nem se falava sobre isso, né? Então, teve uma pergunta ontem que foi feita claramente sobre a história de vai poupar jogador ou não. Só que a pergunta não foi 100% precisa, porque não é questão de poupar um ou outro jogador. A questão é fazer do Campeonato Brasileiro um jogo em que você bota 11 reservas para jogar. 11 reservas. Isso, não só isso, até ele tirar folga, né, de títulos. Sim. Até ele tirar folga. A diretoria mais vai permitir isso. A diretoria vai deixar isso acontecer? Acho que não. A não ser que eu mais uma vez queime a minha língua com esta diretoria. Mas eu espero que não deixe. Então, agora a questão, eu acho que o Renato, eu acho que agora é uma nova fase de Renato Gaúcho. Nós vimos ele no Grêmio com um elenco muito mais limitado do que o Flamengo né? Do que ele mesmo admitia isso, né? E o Grêmio era um time competitivo. Eu não vou dizer que era um time que, naquele 2017, né, quando ganhou, jogava bem, jogava muito bem, estava no melhor futebol do Brasil, um ano e meio por aí. Ganhou uma Libertadores em cima do Lanús porque meteram a mão no River Plate. Senão o Grêmio teria enfrentado o River, poderia ter ganho. Não vou discutir. Mas o time estava jogando bem, era legal, era gostoso de assistir o Grêmio jogar, né? Então aí você tem aí um time que a gente sabe assim, olha, o que o Renato tá conseguindo fazer com aquele elenco, pô, aplaudir, tava conseguindo tirar leite de pedra. Pegava os rejeitados do clube que fazia jogar. Agora o Renato tem uma nova fase. Isso aí pra mim já é, o mundo virou um triângulo. Vamos analisar esses rejeitados e se de fato aqueles rejeitados jogaram bola. Eu temo que tem muita mentira contada nessa história que passa a se tornar verdadeira. Porque o time ganhou. Porque ganhou, recuperaram os jogadores. Alto lá, porque tinha muito bonde escondido ali, né? E fora aqueles que o Renato não conseguiu recuperar. Então eu temo muito. O que eu gosto. Que tipo de reforço que o Renato vai pedir pro Flamengo? Tenho muito temor disso. O que eu gosto do Renato, espero que ele faça no Flamengo, que eu, levando em consideração isso que o Matheus falou, é que o Renato Gaúcho, cara, pelo menos com aquele Grêmio, ele sabia montar o time, aproveitando, por exemplo, o melhor jogador do Grêmio naquela época era o Everton Cebolinha. Tava voando, jogando uma barbaridade, e ele conseguia botar o time para jogar em função do melhor jogador do time. O Everton Cebolinha, ataque, Everton Cebolinha vai ali, o cara vai resolver, e o time funcionava. Sabe? Eu acho que isso no Flamengo, com o Flamengo tendo boas opções... Você acha que ele vai fazer isso como no Flamengo? Como é que você transportaria isso para esse Flamengo? O Flamengo tem um Arrascaeta no meio, puta organizador de bola, o cérebro do time, que joga muito, e tem o Gabigol lá na frente que perde gol, mas faz gol. Eu acho que o Renato tem na mão dele, ele tá com a faca e o queijo na mão. Ele tem um time que tem um puta armador e tem um artilheiro lá na frente, que faz gol. Algumas pessoas podem não gostar do jeito dele, outras pessoas podem não gostar disso no Gabigol, mas ninguém pode dizer que o Gabigol não faz gol. Entendeu? Não é que nem Alec Gol, que nego chamava Alec Gol de Alec Gol, mas o Alec Gol pedia gol e a gente não fazia. Você sabe que o Rui Vitória se recusava a chamar o Gabigol de Gabigol, né?
Cara, ele não compreendia como... Eu chamava... Ô, Marcos, eu chamava o Gabigol de quase gol, porque pra mim ele não era o artilheiro. Gostei. Porque ele errava, até quando ele veio pro Flamengo, no programa de gravação que a gente falou, quando o Gabigol veio, eu falei assim, contratamos o quase gol. Porque aquele cara perde... Gostei, quase gol eu adorei. Faço uma outra provocação. Dos times do Renato que vocês se lembram, qual deles defendia muito bem? Fluminense. O da Libertadores lá? Fluminense defendia bem, tinha Thiago Silva na zaga ali que arrebentava pra caralho. O Fluminense era bom, mas só também. Porque o Renato Gaúcho, ele não tem grandes bons... Eu acho que a oportunidade do Renato Gaúcho sentar... Por isso que eu tô botando um pouco de fé no Renato Gaúcho. Porque a oportunidade que ele tem de mostrar, porra, eu sou um puta técnico, agora. É o que eu falei. A gente é uma nova fase do Renato Gaúcho agora. Mas assim, vocês acham que na cabeça do Renato ele tem como missão provar isso aos outros? Porque ele tem plena certeza de que ele é. Ele não tem dúvidas disso. Não, eu acho ele não se esconde de dizer isso. Eu acredito que ele tem dúvidas sim, porque o ditado já diz, cão que ladra muito não morde. O Renato fala que ele sabe como é que funciona o jogo. Ele é metido por muito marketing, entendeu? Ele fala muito. Mas ele sabe que ele tem o que provar no futebol. Não como jogador. Como jogador, o cara conquistou tudo que podia conquistar jogando bola. Mas como técnico, ele sabe que ele tem que fazer. E que a oportunidade dele, eu tenho certeza que ele sabe que a oportunidade dele mas o Thiago, o Marcos, assim, quando estava fora da pandemia, eu já entrevistei o Renato, o Filipão, Felipe Melo. E assim, isso influencia muito, porque o Flamengo com o Jorge Jesus, ele podia, quando o Jorge Jesus chega, a gente já passa um perrengue na Libertadores. Comparando ele, logo no início, com o Jorge Jesus, o Renato com o Jorge Jesus chegou quieto. Chegou, eu lembro que ele falou ganhar. Só. Estão pegando pérolas do que ele falou. A imprensa vai ficar em cima. Promessa é dívida. Isso daí é fato. Não pode deixar essa fala dele cair por paranoia, por uma pressão. Tem que mostrar, porque ele não tem que provar isso a ninguém. Mas ele tem que mostrar resultado. Entende? Material humano tem? Tem. Salário em dia. Tem. Estrutura. Eu só acho o seguinte, pra gente brigar a famosa 3 frentes, conforme diz o Arnaldo Ribeiro. Se for as 3 frentes, a gente, um cara que eu pegaria, abre o cofre, o irmão do De La Cruz ou o Sanches, fecha uma boa volante, tenta 3 zagueiros, porque a gente não está considerando que do meio para frente tem reposição. Beleza, saiu o Gerson, mas para trás, meu filho, a reposição a nível, a altura é preocupante. Eu não consigo imaginar o Flamengo jogando com 3 zagueiros, porque a gente não tem 2. Que dirá 3. E não tem nem, belo ponto. Não tem nem reserva também. Tanto tem no DM do departamento médico, a gente tem um fixo lá. Qual é a primeira coisa que eu espero do trabalho do Renato, que eu vou observar no primeiro mês? Como ele vai devolver o Flamengo uma coisa que a gente já não tem há muito tempo, que é um meio de campo que marque. Porque hoje nós temos damas de companhia. Ninguém pega, ninguém marca, ninguém chega. Desde que ele botou o Diego como segundo volante, a gente não tem mais marcação. Então eu quero ver o que o Renato vai fazer nesse setor. E o Thiago Maia não pode ser cobrado ainda, porque ele está voltando de uma lesão séria. É complicado, mas o Thiago, na minha cabeça, será titular desse time. Né? E torço muito para o Flamengo, que em tese querem me dizer que o Flamengo está em outro patamar, mas se o Flamengo não tem
como assumir uma dívida de 5 milhões de euros para daqui a um ano para trazer o Thiago Mendes, eu me pergunto que diabo de saúde financeira é essa, então? Que se é verdade que o Lyon aceita emprestar, e que eu acho difícil que seja tão verdade essa história que estão contando aqui no Brasil, porque tudo que eu leio na França, o Juninho continua dizendo que emprestar eu não vou. Mas se é verdade que o Flamengo poderia trazer o Thiago Mendes por um ano, com passe fixado em 5 milhões, mas é uma compra obrigatória, é mais uma vez um negócio de pai para filho, como o Flamengo conseguiu com o Lille em relação ao Thiago Maia. Que essa negociação do Thiago Maia foi estupidamente favorável ao Flamengo. E isso muito porque o Thiago Maia se comportou como um legítimo profissional, e eu já contei essa história para vocês no podcast anterior. O técnico do Lille disse: esse cara é sério, ele merece ser feliz em outro lugar. O Thiago Mendes já pediu pro Lyon: eu quero ir pro Flamengo. Mas, sabe aquela história, sorte na vida, azar no amor? No sorte no jogo, azar no amor, né? Acho que o Thiago Maia tem isso, né? Casou, durou 2 meses. E os dois jogaram juntos no Lille. O Thiago Maia não conseguiu se haver bem lá, não foi titular, mas o Thiago Mendes jogou muito bem, impressionou muito, e aí o Lyon foi lá e pagou 30 milhões de euros por ele. Só que no Lyon, o Thiago Mendes nunca jogou o que jogou no Lille. Mudou o técnico do Lyon agora. Ele já deve ter dito pro holandês: olha, eu não tô afim de ficar aqui, eu quero ir embora pro Brasil. Ele tá com 29 anos. E hoje, o nosso querido amigo Marcelo Colli coloca no grupo de que o plano B, caso o Thiago Mendes não venha, é o Hernani, que hoje é do Parma. E esse Hernani eu já conheço, porque esta assombração jogou no meu time na França, o Saint-Étienne, e foi uma belíssima tragédia. E não dá para comparar o Hernani ao Thiago Mendes. Então, eu espero que o Flamengo realmente dê um jeito. Porque é fácil dizer que o Flamengo está atento ao mercado, que a gente tem que ter paciência. E ontem o Braz disse que o Flamengo está meio com o pires na mão, não tem mais aquele poder todo que tinha na mão na hora de chegar e pedir uma contratação. Tem que ser empréstimo sem pagar dinheiro. É difícil hoje em dia. Nem que seja 1 milhãozinho de euros, um time lá de fora vai pedir pelo empréstimo. Então, eu não entendo como é que o Flamengo pode aspirar a trazer alguém da Europa nessas condições. Era mais assim, razoável dizer: olha, a gente não tem condições de trazer ninguém lá de fora. Vamos ter que achar a gente aqui ou na América do Sul. Beleza. O mercado aqui tá firme. Acho que é porque aqui, esse é o problema do futebol brasileiro. Que teve um momento que o Palmeiras, a graça desses clubes é um prejudicar o outro, contratar na intenção do outro. Sim. Fizeram o que fizeram, pegaram. O Palmeiras fazia muito isso, o Corinthians fazia muito isso. Pegaram o Ricardo Goulart. Cara, a contratação do Ricardo Goulart. Não vai nem falar tanto do Luiz Adriano, mas do Ricardo Goulart. E a contratação do Ricardo Goulart e teve mais o Ramírez, foi ridículo. Os caras não tiveram uma boa fase, mas quiseram fazer isso para dar uma investida. Eu acho assim, o Renato, eu acho que ele vai fazer a ideia do ditado da limonada. Vai pegar, tem uns bons limões e vai fazer várias limonadas. Eu não acho muito dele pedir. Eu acho o ego dele é mostrar que sabe trabalhar com o que tem. Isso é bom. E você não sei se o Renato tem esse perfil não, André. Eu acho que o Renato vai chegar com a listinha dele. E aí eu me preocupo se, por exemplo, ele começar a pedir uma múmia chamada Kahneman. Isso já me apavora. Eu acho que o Renato, ele tem sim algo a provar no Flamengo. Eu acho que agora é o que ele
reclamava a vida toda, né? Pelo menos nos últimos anos reclamou. Não tem esse elenco, não tem esse elenco, não tem esse elenco. Ele falou assim, não. Agora, então acho que ele, e como ele falou, que sonhava jogar no Flamengo, eu acho isso, tipo assim, como torcedor, quando a gente não exalta quando um jogador fala, poxa, minha vida, meu sonho era jogar no Flamengo e tal. Todo treinador quer quer treinar o melhor time que tem no país. O Renato ama o Flamengo, isso eu não tenho a menor dúvida. O Renato provou isso enquanto jogador. Nas 2 vezes que passou. E outra coisa, o Renato, assim como o Gabigol, é o cara que veste a camisa do clube, tá no clube, irmão. É aquele clube, morreu. É aquele clube, é o melhor clube do mundo, a melhor torcida do mundo, o melhor estádio do mundo. Isso tem que parar na fronteira da burrice, né? Claro. Você não vai abrir a boca pra dizer uma besteira só porque, não, eu tô defendendo essa camisa, eu posso tudo. E tem uma coisa no passado de jogador do Renato, enquanto jogador do Flamengo, que eu tenho uma mágoa muito grande, porque num jogo tosco de Campeonato Carioca, Renato Gaúcho e Djalminha saíram na mão, em pleno campo, e o Flamengo resolveu ficar com o Renato Gaúcho. E a gente mandou embora o Djalminha, que depois provou o tamanho do jogador que ele foi. Me incomoda muito o Djalminha não ter conseguido jogar no Flamengo o que podia, e quando o Djalminha volta, querendo encerrar a carreira, e enfim, vou jogar no Flamengo, o Flamengo, não, deixa pra lá. Então assim, e o que eu vi o Djalminha fazer no Palmeiras, no Guarani, no La Corunha, cara, Djalminha, é porque as pessoas não param para compará-lo ao Ronaldinho Gaúcho. Mas o Djalminha é da mesma forma de gelo que produziu o Ronaldinho Gaúcho. O que o Djalminha era capaz de fazer era um negócio absurdo, porque ele sabia jogar bola e sabia jogar futebol. Não era tão sério, concordo, não era tão sério. Mas o Djalminha é Flamengo. Nunca deixou de ser. Então eu lamento que o Flamengo, mais uma vez, tenha errado o trem da história e tenha optado pelo Renato naquela época, quando o Renato já não era mais o mesmo Renato, já estava rodando um bando de clube, não ganhou nada na segunda passagem dele pelo Flamengo, mas na primeira passagem o Renato matou a pau. E aí ele errou ao sair do Flamengo e ir para Roma, que a Roma não é um grande time na Itália, e não deu em nada. Tanto ele quanto o Andrade foram para Roma e não arrumaram nada lá. Eu acho o Renato um personagem no futebol brasileiro hoje diferente, eu acho que necessário. Eu acho que o Renato é um personagem para o futebol brasileiro necessário, porque ele é da escola antiga de futebol, escola Romário. Com seus prós e contras, sim, com os prós e contras. É aquele cara que quando se ganhar um título pro Flamengo, vai falar, a gente é melhor do mundo, a torcida vai aplaudir Renato Gaúcho, manda a filha dele aqui. Sim, o Gabigol pegando a filha dele, aquela história toda. Eu acho sim, porque aliás, você tocou num ponto bom. A filha dele? Você tocou num ponto bom, porque só vamos ter que conviver com as questões do Renato, mas os problemas que a filha dele causa com os comentários que ela faz nas redes sociais também passarão a ser um problema que vai nos afetar. Sem dúvida, ainda mais hoje, do jeito que tá, tudo vira polêmica, exatamente. Tudo vira não sei o quê. E ela fala absurdos naquela rede social dela. Então, eu, se fosse Flamengo, se eu fosse dono do Flamengo, no contrato, olha só, familiar não pode dar pitaco sobre o Flamengo na rede social. O senhor vai assinar isso aqui no contrato e se alguém descumprir, vai tomar uma multa. Simples. Porque hoje em dia, cara, esposa de jogador é um perigo. A esposa do Thiago Silva, por exemplo, é desespero para qualquer time. Ela fala cada barbaridade contra os colegas de time que é inacreditável. Então, assim, vamos ter problema também com a filha dele. Ainda mais se o Gabigol se envolver com ela aí, que o problema vai ser maior, porque imagine... Renatinho chegando se o Gabigol conseguir mantê-la neutralizada sem falar besteira, eu tô feliz. Mas Gabigol vai merecer um pouco mais do salário dele. Eu admiro muito o Renato, caras como Renato, Romário, Edmundo, que aqueles caras que era o old school do futebol brasileiro, né? Baladeiro, que ia pra balada. Sabe por quê? Eles garantiam em campo. Não vou tocar no Renato segunda fase do Flamengo, mas Romário batia no peito e falava assim, olha, a gente faz, a gente resolve.
não sei o que. Não, em campo a gente resolve. Da mesma forma que hoje um cara que é assim é quem? O Gabigol. O Gabigol, ele foi pra festa, que não sei o que. O cara entrega em campo. O cara dá o sangue, dá o suor. Eu ainda digo que o Gabigol, esse status do Gabigol hoje de Deus, né, o ídolo no Flamengo, pode ser manchado assim ele pode ser manchado assim que ele sair do Flamengo e for para outro clube e dizer assim, eu sempre quis jogar aqui, quero conquistar título, porque é o maior time não sei aonde. Vai tudo por água abaixo. Sim. Mas rapidinho, eu só discordo dessa do Gabigol. Eu acompanhei ele. Eu tô falando que é o jeito Gabigol de ser e como ele é visto hoje no Flamengo pela torcida. Pô, Gabigol é Gabigol. Mas isso daí é uma coisa muito curiosa, porque você acaba envolvendo duas filosofias. Tem o profissionalismo, que alguns clubes sempre foi imperado, e tem o armadorismo. Por exemplo, a seleção de 2006, por exemplo. Como, poxa, Parreira iria... Tu acha que é Parreira? Toda sua idade, mas tinha coragem, tempo, para mandar Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, treinar. São situações que você tem que acabar cedendo. Porque, cara, eu sou bom. O estilo de jogo daqui você fica refém de algumas trocas. Tipo um escambo, olha, resolve lá no campo que eu vou deixar vocês patucar na pré-eleição, o nego invade concentração. Era uma bagunça do caramba. Aí quando você vem com muito profissionalismo, querendo não, o JJ ele teve que moldar isso, mas é uma coisa momentânea. O que ele fez? Ele já entrou sem ser amigo. Tanto que o Rogério, era o que dizia nos bastidores, o Rogério, esse cara muito impositivo, né? E não deu certo. Pelo menos assim, é o que se comenta. Não tô dizendo que eu não sei de nada. Aqui é informação baseada no que eu ouvi no post do WhatsApp lá. Então, pode continuar, André. Então, é diferente. Porque, por exemplo, eu não acho que a gente tem que idolatrar. Eu não acho o Gabigol tão, assim, pro Flamengo. Ele é muito irresponsável. Sim. Por exemplo, ele entrega em gosto. Ser considerado o segundo maior ídolo da história do Flamengo é um escárnio. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta só, uma enquete. Entre Gabigol e Adriano em questões disciplinares. Quem era mais disciplinado? Tu já viu o Adriano perder a linha? Nunca. Eu nunca vi o Adriano, nem sei. Nós estamos falando de Flamengo ou a carreira inteira, incluindo vida fora do campo? O Flamengo tá recheado desses personagens e o Flamengo eu acho que o André perdeu o áudio um pouco, mas o Flamengo é repleto desses personagens, né? É celeiro para essas pessoas. Exatamente. Faço uma pergunta para vocês. O quão indignado vocês ficaram com a tal punição que o Flamengo deu ao senhor Gabriel Barbosa, porque ele não compareceu para jogar contra o Coritiba, ele ficou suspenso do jogo contra a Chape. Primeiro, vocês entenderam que isso é punição, e se punição, me explica então o que é o significado da palavra punição. Vou te dar uma punição, pra mim, você vai ficar um dia de folga. Mambembe é uma punição dessa. Característica. Que nem juiz no Brasil, que é aposentado, tem aposentadoria compulsória e vai ser punido, tem aposentadoria compulsória com salário. É uma maravilha. Então, assim, achar que isso é uma punição, isso é uma brincadeira. Eu entendo parcialmente a revolta do Pedro, porque admitamos que fosse o Gabigol querendo ir para as Olimpíadas, os senhores acham que o Flamengo ia fazer o quê? Não liberava, né? O Flamengo não liberava ou liberaria porque é o Gabigol?
Olha, não sei. Eu acho que o Olímpico já ganhou um, acho que não seria tão mais aquele peso. Eu não me espantaria se fosse o Gabigol, eu quero ir, o Flamengo abrir as pernas. Eu quero só uma opinião de cada sobre a expectativa de Renato Gaúcho no Flamengo, só pra gente fazer o corte do nosso podcast. Vai lá, André, vai lá. Em relação ao Renato Gaúcho, eu tenho mais preocupação do que propriamente tranquilidade, por todas as circunstâncias. Ele vai carregar um fardo pesado, vai ter que mostrar resultado. Uma coisa favorável, não tem torcida, e uma outra coisa muito desfavorável é a falta da torcida também. Então ele é favorável a tal ponto de você não ser pressionado, mas ela é desfavorável quando você precisa dela, em momentos que só a bola não cola. E as circunstâncias que o Renato vai trazer para o Flamengo vai mudar muito. E ele fala demais e age pouco. Então acho que silêncio, se ele aplicar a ideia do menos é mais, será suficiente, porque se a gente não conquista nada a nível do que se espera, isso vai custar caro. E vai ser um vexame. Eu vou seguir na linha do André, se vocês me permitem. E me pergunto, se acontecer a desgraça da gente ser eliminado pelo Defensa e Justiça, qual será a reação? Acho que o Renato pode ser um extintor de incêndio, ou seja, ele apaga aquele fogo no primeiro momento, mas eu não vislumbro muita coisa na frente. E já tinha dito antes que eu discordo da torcida que só responsabiliza o técnico. Então a minha postura nesses primeiros meses de Renato será: eu vou cobrar 2 vezes mais do elenco do que eu já cobro, que acho que entrega pouco. Vou cobrar 2 vezes mais da diretoria, que também nos entrega muito pouco. E vou cobrar 3 vezes mais da torcida, porque eu quero ver em quantos dias ou meses vai começar o Fora Renato, que assim não dá, volta Jorge Jesus, porque eu já vi esse filme antes com o Domenic Torrent. Então vamos ver, tomara que eu queime minha língua, tomara que o Renato se haja bem à frente do Flamengo, mas o passado dele não me incita a ter grandes esperanças, e o comportamento deste elenco me deixa com muitas suspeitas de que alguma coisa pro bem vai mudar no Flamengo. Vai, Thiago. Eu estou um pouco mais otimista, tá? Eu acredito que o Renato tem a capacidade de fazer um bom trabalho pelo Flamengo, sim. Não acredito que em curto prazo o Flamengo vai estar voando. Isso é sonho. Torcendo muito para não acontecer essa desgraça que o Marcos falou, que é ser eliminado pelo Defensa e Justiça. Mas é uma coisa que a gente não pode já botar no patamar de impossível. Primeiro porque é futebol. Vídeo ano passado, né? Sim. Primeiro porque é futebol e segundo porque o cara tá chegando agora, vai treinar o time um dia para poder jogar contra o... Coisa que eu achei errado. Foi exatamente o que aconteceu com o Rogério, né? Na Copa do Brasil. Só que o que eu vejo é o seguinte: da forma que eu via o Flamengo jogando com o Rogério Ceni, e agora vai jogar com o Renato, do jeito que estava com o Rogério Ceni, do jeito que o time jogava com o Rogério Ceni, eu já via muito mais possível ser eliminado pelo Defensa e Justiça. Então, eu torço muito para que não aconteça essa eliminação. Acredito que se os jogadores do Flamengo tiverem vergonha na cara, o Flamengo não vai ser eliminado. Thiago, agora você falou uma coisa que eu peço todo santo dia. Isso é difícil. Se os jogadores tiverem vergonha na cara, a gente passa. Porque é time e a gente tem mais. Não acredito que uma classificação sobre Defesa e Justiça
a gente pode botar na conta do Renato. Foi um grande feito do Renato, a gente se classificar, porque está muito curto. Uma vitória amanhã, no caso da gravação de hoje, uma vitória amanhã com o Defensa e Justiça fora de casa na Libertadores vai ser muito mais conquista dos jogadores que resolveram jogar do que o Renato fez. Ok. Mas o que eu gosto vocês não estariam mais sossegados se o jogo amanhã fosse contra o River, contra o Boca? Cara, nem tanto. Depende muito do. Eu estaria muito mais nervoso. Eu prefiro o Flamengo enfrentando um cachorro grande do que quando o Flamengo do que eu pegar um vexame, né? Contra esses palestinos da vida. Então, mas eu acho que o Flamengo leva muito tranquilo. mais a sério quando o bicho é grande. Falando nisso, o time mas da Laranjeira ganhou lá no Uhum. Paraguai de 2-0 do Cerro Porteño, hein? Aí, Eles ganharam lá de 2-0. O que eu posso dizer do Renato, que uma coisa que eu acho muito positiva do Renato, que por mais que ele seja falastrão, fale muito, bata no peito e diga que meu time vai ganhar sempre, ele tem uma coisa que eu admiro num técnico, que eu não via no Rogério Ceni. O time pode perder. Quando perde, ele fala, a culpa foi minha. Eu errei. Ele faz isso. Concordo. Ele bate no peito e fala, o time não ganhou porque eu errei. Pra mim, esse é Ele o não vai maior chegar e defeito que o dizer, Rogério tem. ele não vai chegar e dizer, a gente perdeu pro Juventude porque o campo estava impossível de jogar. Porque o campo está impossível de jogar pros dois lados. Ele não vai chegar e dizer isso. Ele vai dizer, não, a culpa foi minha, bato no peito. Ele não joga jogador na fogueira, ele não dá declaração queimando o jogador, ele assume o erro dele, os problemas internos do time ele resolve no vestiário, entendeu? É isso, a única coisa, eu acho que é o que eu posso dizer do Renato Gaúcho como técnico que eu vi até hoje, é o único ponto positivo que ele tem na carreira. E ainda assim o Thiago está otimista. É uma coisa que eu acho boa. O único ponto positivo. E ele está otimista. Quando o Renato diz que não precisa não é nem que eu digo um ponto positivo da futebol, carreira. Eu acho que isso é um ponto positivo da personalidade dele. Tá. Não vou dizer do lado quando ele profissional. diz que não precisa estudar futebol, que isso é besteira, que ele não precisa, não te dá um frio na espinha, não? Não. Não, eu também não, na minha não. Porque isso é o lado falastrão do Renato. Sabe? É o lado do Renato que ele fala que é o lado zoeiro, é o lado do cara do boleiro dele, é o lado do boleiro dele. Mas você soube É o jeito dele falar, vez, estamos em outro patamar. Ele não é assim. Com certeza mas ele não é você no soube íntimo. de alguma vez o Renato foi fazer um curso formal? O Renato buscou ter uma licença da UEFA? Pra que ele vai ter uma licença da UEFA? Nada. Pra mim, curso de CBF é a mesma coisa que nada. Tá aí os melhores técnicos do mundo. Então, para isso, você vai atrás da licença da UEFA. Não é? Se você quer aspirar a ser o melhor na sua carreira, você vai buscar a melhor educação existente no momento atual. Hoje, a melhor educação de futebol demanda que você tenha a licença da UEFA. Mas aí você entra do lado positivo de que para você entrar no mundo do futebol você não precisa de educação nenhuma, basta jogar bola. Entendeu? Eu passo desse princípio. Eu passo desse princípio de que futebol não é matemática. Mas a matemática pode ajudar no futebol. Eu acho que isso não cabe mais no futebol. E enquanto o Brasil permanecer com este raciocínio, o Brasil continuará se atrasando cada vez mais no futebol. Mas é por isso que eu falei. O que eu vejo, digamos assim, o futebol não precisa de matemática para funcionar. Mas a matemática ajuda o futebol a ser melhor. A minha ideia é essa. Entendeu? Então, o que eu vejo a respeito disso é que é o seguinte. Termina aí o seu pra gente finalizar. Só terminar esse raciocínio. O futebol é uma coisa que é o seguinte: a pessoa geralmente entra no futebol como jogador de futebol. E o cara vive a vida de jogador de futebol, vive aquilo intensamente todo dia, até seus 30 e poucos anos e se encerra a carreira. O Renato foi um cara que andou o mundo todo jogando bola. Ele diz que não precisa fazer esses cursos, porque quem sabe futebol não precisa estudar futebol. É o que ele diz, é o que ele acredita. Calma aí, ele acredita então ou ele fala isso da boca? Não, tô seguindo essa linha de raciocínio. É o que ele diz, é o que ele passa para as pessoas. Nunca fez curso na CBF, não tirou licença na UEFA. E é treinador de futebol com o que ele aprendeu em campo, que ele
no peito e diz que sabe de futebol. Renato só jogou na Itália, não é um técnico, fora do Brasil. Não é um técnico com muitos grandes títulos, mas tem títulos importantes na carreira. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, que é um título que poucos técnicos ganham. Mas ele disse ontem, né, que eu não tenho Campeonato Brasileiro. Então, tomara que ele se esforce para conseguir o primeiro. É só não poupar jogador no Campeonato Brasileiro. Essa é a regra número 1. Mas o que a gente diz? Aonde eu queria chegar com isso? Eu acredito que para uma pessoa ser dirigente de futebol, uma pessoa que administre futebol, ele tem que ter treinamento, tem que ter educação para isso. Ponto. Isso aí. Hoje no Brasil, com o Renato Gaúcho, vou dar um exemplo, o técnico de futebol que se preze no mundo, ele é um administrador. Fora do Brasil, o técnico é um manager. Ele é o cara que decide, toma decisões. Só que essa cultura de futebol não existe no Brasil ainda. Isso não é globalizado não, tá? Isso não é todo lugar que o cara é manager. Na França o cara não é manager. Pois é. Isso é muito inglês. Pois é, existe essa figura do manager, e não é só o cara que só treina, é o cara que administra. Eu acredito muito que os cursos da UEFA, eu não sei, nunca fiz curso de porra nenhuma. Eu acredito que esse curso... Nem o curso do Sérgio de Pereira Nunes? Como é que você é formado, pô? Esses cursos são mais voltados para esse tipo de administração. Não. Além da administração, enquanto administração, nós estamos falando de aprender de tática de futebol, aprender como se faz as coisas do futebol moderno. Como é que você marca a pressão alta? Como é que você recompõe essas coisas? Entendeu? E isso hoje é fundamental. Eu acredito que sim, porém eu posso dizer uma coisa: se todo mundo faz o mesmo curso, não está todo mundo gabaritado para fazer, e não é bom ter uma pessoa que pensa diferente? Sim, mas você pode pensar diferente detendo conhecimento. É muito mais difícil você pensar algo diferente e ter sucesso de maneira empírica, mas pode acontecer. Gênios provam que você faz as coisas de maneira diferente do que está posto na mesa. É possível, mas é mais improvável. Então, a única coisa que eu torço é pro Renato Gaúcho fazer um bom trabalho. Eu digo até nem bom, eu quero que ele faça um ótimo trabalho, eu torço por isso. Fiquei feliz com a contratação dele, não porque eu acho ele um puta técnico, mas porque eu acho que ele é um cara que eu acredito, ou posso queimar minha língua, porque eu queimei minha língua com o Rogério Ceni, porque eu não esperava que o time fosse jogar tão mal nos últimos jogos com o Rogério Ceni. Acredito que seja mais por causa de racha de elenco, que ele brigou com alguma coisa ali, que estava se pintando na mídia. Eu não posso dizer, porque eu não acompanho nada interno do Flamengo. O primeiro tempo eu acredito que o time vinha jogando assim. Eu acredito que o time queria derrubar o Rogério. Óbvio. Isso ficou muito claro, então eu acredito. Parte da mídia está querendo dizer que o elenco não teve participação nenhuma sobre isso. Não, isso não existe. Foi um problema com a diretoria. Não. Ô, Thiago, é uma blindagem nesse elenco inacreditável. Então eu acredito que o Rogério Ceni tem tudo para provar o que ele diz. E o que tem pintado dele, por exemplo, com aquela pergunta na coletiva que dizia que ele era o melhor técnico do Brasil em atividade. Primeiro que ele não estava nem em atividade, né? Estava desempregado há 2 meses, então não tem como ele ser o melhor técnico do Brasil em atividade. E já não se fala mais do Renato para ser técnico da seleção brasileira, né? Cara, porque havia um grande movimento. Isso aí é uma discussão para pós-podcast. Eu vou finalizar minha participação dizendo que eu torço muito pelo Renato. Torço junto. Acredito na capacidade dele, sim. E agora só basta torcer. O meu papel é esse, torcer. É o nosso papel, é torcer. E, cara, ele vai ser cobrado por todos, inclusive por mim, muito. Que é uma cobrança, a minha cobrança nem fede nem cheira, mas eu vou cobrar mesmo assim. Mas ela é importante. Ela é importante. E você veja que eu falei, vou cobrar 2 vezes dos jogadores da diretoria, 3 da torcida. Por enquanto, do Renato não vou cobrar no início. Eu vou esperar para ver o que ele vai nos propor. E com isso eu passo a palavra para o nosso host,
Bancou o Simeone hoje, falando meia hora pra gente falar. Fala uma palavra, breve palavra. O cara fala meia hora. Saudade assim do Simeone, né, Thiago? Hoje eu tô ousado. Bom, meu breve comentário, eu acho que minha expectativa na verdade, é que eu não sei o que sentir. Né? Realmente, eu acho que veio num momento, não no momento ideal para você começar um trabalho com Renato Gaúcho e tudo mais. Eu tenho muita curiosidade para saber como vai ser esse Renato Gaúcho, com esse elenco, né, com tudo que ele falou que gostaria de ter em mãos para poder. Agora é hora de se provar. Eu acho que agora ele precisa provar. E aí vamos ver esse Renato Gaúcho do jeito que ele é, como todo mundo conhece, né? Vamos ver o que ele tem para fazer com esse Flamengo, sendo o Renato Gaúcho que ele é, porque eu acho que se ele conseguir alguma coisa, a torcida vai adorar, porque é um cara que a torcida adora. A torcida adora o Adriano, a torcida adora o Romário, a torcida adora o Gabigol. Adorava o Jorge Jesus porque ele era aquele cara com personalidade, coisa que o Renato tem. E pode fazer besteira? Todo mundo faz. Pode perder um jogo? Provavelmente vai perder. Então, mas eu tenho coisa. Não tô super ansioso, nem com aquela expectativa, vamos ganhar tudo, mas também não tô, vamos perder nada. Né? Porque 2 trabalhos seguidos de um time que não joga bem. Então, eu espero que agora a gente consiga jogar. Né? Só aí questão de tempo para preparar o elenco. Tá? Vamos pensar só uma coisa, Matheus. Do time não joga bem, ou o time joga bem, mas perde um bando de gol. Porque várias vezes o Flamengo joga direito e perde uma chuva de gols. Primeiro tempo contra o time das Laranjeiras, a gente jogou bem. Sim. Mas eu acho que tá muito longe ainda do bem, do que a gente espera, entendeu? Mas aí porque a gente aquele vai bem, barrar que porque quem aquele bem de... São os jogadores. Aquele bem de, tipo... a gente tá no ataque, mas saber que se aconteceu com o Fluminense. Você faz assim, tá atacando, vai tomar o gol. Eu tenho mais uma coisa que eu tenho uma expectativa que o Renato corrija nesse time atual, a parte física. Sim. Porque pra mim, desde 2020, que o Flamengo não está bem preparado fisicamente. Agora com o Renato todo dia da semana de manhã eu treino na areia da praia, rapaz, jogando futebol. O pessoal não cobrava aqui. No passado era importante. Hoje em dia, no mínimo, o cara da fisiologia vai dizer que não pode, porque senão vai contundir. Entendeu? Assim, o Vanderlei Luxemburgo tem uma coisa que ele tem razão. Todo dia de manhã. O Vanderlei Luxemburgo tem uma coisa que tem razão. O fisiologista tá lá para te dar a informação. Mas ele não pode se sobrepor ao técnico. Quem tem que tomar a decisão é o técnico, que é o dele que está na reta. E hoje em dia os caras estão se escondendo atrás do fisiologista e do médico. Até porque, como o gramado do Maracanã é muito ruim, seria bom o Flamengo treinar na praia, né? Pra ver se consegue equilibrar melhor a bola ali, trabalhar de equilíbrio de bola, né? E eu sou a favor do futebol raiz, do futebol. Se treinar na praia, seria legal pra ver. É só não perder 45 gols por jogo. A bola pune. Simples assim. Porque o Flamengo tem padrão, tem um jeito de jogar conhecido e não é terra arrasada. Não, tá longe de ser. Só precisa ser salvo ainda, né? Bom, pessoal, estamos encerrando nosso podcast por aqui, né? Nossa gravação da live por aqui. Agradecemos ao nosso Uber repórter /pai /futuro ex-Uber, né? Desculpa. Ex-Uber. Thiago. Nosso grande amigo Marcos também, que mais uma vez fazendo presença. Nossa amiga André, pela primeira vez no nosso programa. Muito bom estar aqui. Valeu, galera. Prazer pra todo mundo, tá? Tenha uma boa noite. A gente vai sair daqui. E hoje é quarta, amanhã é quinta. Hoje ainda é quarta. Pra mim ainda é terça ainda, pra mim. A cabeça só vira depois do dia amanhece. Então, o podcast vai estar no ar aí sobre Renato. Valeu, André. Valeu, Marcos. Thiagão. Valeu. Um abraço. Boa noite pra todo mundo. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto.
Realização: flamengocast.com.br.